Você acha que o Espiritismo, que Allan Kardec nos trouxe com o Livro dos Espíritos, lá em 1857, tem a ver com o mundo que a gente vive hoje? Responde às nossas questões, às nossas dúvidas, às nossas angústias? Olha, responde sim. Apesar de ter sido no século XIX, a gente viver num século XXI tão absolutamente diferente de tudo, os princípios, os valores e os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram com base no Evangelho de Jesus, eles são constantes sempre. E é isso que a gente vai ver agora, porque, como eu gosto de dizer, religiosidade é um estilo de vida. A gente está começando o Espiritismo hoje. O nosso tema de hoje, mostrando como atemporal o ensinamento dos Espíritos, é sexualidade. E quem vai falar conosco sobre esse tema é a nossa convidada, Niete Pimentel. Niete, é um prazer ter você aqui. A Niete, ela é evangelizadora de adultos e crianças do Centro Espírita Antônio de Aquino. Bem-vinda, Niete, ao nosso programa, para conversar sobre um tema importante, fundamental. Muito necessário. Muito necessário. E quem vai conversar, quem vai entrevistar a Niete é a Jéssica Bonsanto, que ela tem 19 anos. Bem-vinda, Jéssica. E o Luiz Henrique, que tem 14 anos. Bem-vindo também, Luiz Henrique. Então, começando, eu vou ler 2 trechos do Livro dos Espíritos. Evidentemente, o Livro dos Espíritos não fala sobre esse assunto, sexualidade, nas suas diversas vertentes. Mas o Livro dos Espíritos trata de princípios que são aplicados em toda a nossa vida. Então eu vou ler 2 trechos do livro. O primeiro deles é o seguinte: sexo nos espíritos. Pergunta 200. Os espíritos têm sexos? A resposta é a seguinte: não como o entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles há amor e simpatia, baseados na identidade de sentimentos. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Pergunta: quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? A resposta: isso pouco importa ao espírito, ele escolhe segundo as provas que deve suportar. E é uma pequena observação que eu acho importante a gente ler. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. E para complementar, tem a questão do livre-arbítrio, que é a pergunta 843. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? E a resposta é a seguinte: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. A partir daí, a gente pode começar a encaminhar essas questões sobre sexualidade. Ou seja, o Livro dos Espíritos diz que o espírito não tem sexo. Mas como é que a gente pode entender, e aí eu acho que eles vão querer explorar muito isso, como é que a gente pode entender o que está acontecendo com a sexualidade hoje? Onde há uma diversidade de visões a esse respeito, onde há uma diversidade de relacionamentos, de gêneros. O que o Espiritismo pode contribuir para esse entendimento? Em primeiro lugar, vai contribuir na questão da ética moral, porque a gente não pode banalizar uma coisa que é natural. O sexo foi criado para que pudesse ter a procriação da espécie, aonde o homem e a mulher se completam em uma troca de energias e de sentimentos. E que, em tempos atrás, isso era uma coisa muito agravante. Então,
se nossos pais estivessem falando sobre certo assunto, nós não poderíamos ouvir. Éramos tirados do ambiente. E aí tornou-se uma grande curiosidade. E nesta curiosidade fomos buscar aqueles que não conhecia também. E aí começou a questão de uma liberdade desenfreada. Na procura mesmo de vivenciar isso, foi na questão já da experiência e da banalização. E o Espiritismo vem nos mostrar a questão da responsabilidade. E que é uma coisa linda, maravilhosa, o ato em si da sexualidade. Porque se não fosse por isso, a gente não estaria aqui. Não haveria encarnações. Só que a questão toda está na falta da educação, da disciplina e do respeito. Quando lá na questão pergunta se os espíritos têm sexo, não. Por quê? Ele é neutro. Ele vai encarnar de acordo com a necessidade que ele tenha para progredir. E aí, dependendo do que você fez uso, que vai no livre-arbítrio, né? Se você utilizou bem a tua parte da sexualidade, você pode, muitas vezes, vir como homem ou como mulher, de acordo com o que você vem trazer para contribuir com esse progresso. Agora, pelo que eu entendi aqui, aí eu gostaria de te ouvir, Niete, e também a pergunta deles dois é o seguinte: o livro, os espíritos dizem que os espíritos reencarnam como homem e mulher, como você disse, para que vivam esse aprendizado. Em paralelo, também falou que as pessoas se unem pela afinidade e pelo sentimento. Ou seja, sob esse ponto de vista, uma relação homoafetiva, ela pode ser vista como duas pessoas que são almas afins, e que isso não deixa de implicar o fato de que os dois estão vivendo como homens, tendo a experiência masculina ou tendo a experiência feminina. Podemos entender dessa forma? Sim, podemos entender, né? E tudo vem na questão de saber escolher. Se eu estou no papel vivendo como no corpo feminino, qual é o meu papel, né? O que é que eu tenho que fazer com isso? Utilizando, então, para nós que estamos no corpo feminino, a gente vai ter uma questão maior, até, porque a gente é mãe, é educadora, é evangelizadora, né? E a gente tem que saber trabalhar isso, para não perder a nossa ética, mas também não ser aquela pessoa tão radical, né? Que a gente, até ontem falando numa reunião, a questão da liberdade. Nós buscamos tanto a liberdade que a gente se perdeu nela. Que a gente queria a liberdade para fazer as coisas que não convém nem ao homem nem à mulher, independente do campo que ele está atuando. E aí a gente se perdeu com isso. Porque na verdade a liberdade a gente tem. Foi Deus quem nos concedeu. Agora, para que eu quero essa liberdade? Porque se o meu parceiro lá, né, ele sai com 1, 2, 3, eu tenho que sair também? Ele está certo? Então, como lá mesmo na questão dos espíritos que não precisa, né, eles não têm sexo, quando fala do respeito e da afinidade é isso. Enquanto eu não me respeitar, enquanto eu não respeitar o outro, a gente está vendo essa coisa aí tão bagunçada, que não existe mais uma afinidade. O que se busca mais é a questão do prazer, só da carne, onde essas almas não se encontram, onde tem muito mais solidão do que afetividade. Jéssica tem uma questão sobre isso, né, Jéssica? Então fala. Eu cheguei até a me perder aqui. Você pode repetir, por favor, só essa parte final? Na questão que se buscou tanto essa questão da liberdade, da igualdade, que eu tenho que fazer o que o outro faz. Não, eu não tenho que fazer o que o outro faz, né? E aí a gente começa nessa troca de parceiro, porque se ele faz, eu também faço. E aí a gente esquece uma coisa, do respeito, que primeiramente estou faltando com respeito comigo. Mas eu acho que também junta hoje em dia muitos fatores. Essa questão mesmo também que você fala da liberdade, que a gente sempre correu muito atrás da liberdade. E uma coisa que hoje em dia eu vejo bastante é em relação à mulher mesmo. A gente sempre quis
ficar num pé igual em relação aos homens, e hoje em dia a gente luta por uma coisa que parece que a gente perdeu a visão do que a gente estava lutando. E isso não só se aplica ao caso da mulher, mas num todo. Isso que você falou foi o exemplo que eu já tinha comentado, de repente eu vou para uma festa e fico com 10 pessoas, eu sou julgada, mas de repente o Luiz Henrique, ele vai para uma festa e fica com 10 pessoas e ele não é julgado. É liberdade dele, é liberdade minha. Mas essa liberdade, eu acho que ela fere muito o respeito que a gente tem, porque pode ser que essa liberdade que eu acho que eu tenha possa vir a desencadear um problema futuro com que eu talvez não precisasse lidar. Mas eu também vejo, sabe, uma linha muito tênue também entre o que você fala sobre o relacionamento, do amor e tudo mais, a gente fazer uma questão, por exemplo, o sexo na questão de gerar uma vida. É sim importante, eu acho assim também muito válida, mas eu não sei se hoje em dia a gente fica tanto nesse ponto, sabe? Eu nunca parei pra pensar no sexo só como um ato de repente, eu vou ter filhos. É uma coisa que tem que ter amor, que tem que ter carinho. Eu não acho que tem que ser banalizado. Eu faço com qualquer um porque eu estou afim e esses poréns. É realmente a coisa do carinho. Mas eu tinha até uma dúvida, mudando para outro assunto, em relação à homossexualidade. Porque eu lembro que me falaram há muitos anos atrás, quando a pessoa ela nasce homem, ela escolhe nascer homem, ela tem um caminho a ser seguido como homem, um plano que ela fez mesmo. Só que no caso, por exemplo, ela se descobre gay e assume uma vida de homossexual mesmo e sai daquele caminho. Mesmo a pessoa tendo uma vida boa, praticando bem, mas não tenha seguido como muitos falam, o caminho que é homem, mulher. Eu lembro que me falaram que ele ia prestar contas sobre isso. Eu sei que a gente presta contas sobre tudo que a gente deixa de repente fazer ou não fazer, mas é um fator tão relevante a sexualidade em detrimento de tantas coisas boas que de repente ele possa ter feito. É muito interessante o que você está falando, mas vamos desde o início. A questão, em primeiro lugar, eu tenho que perguntar para mim o que é que eu busco. Muitas vezes eu só busco a diversão. Eu não quero me ligar a ninguém. Só que na hora que estou me relacionando com alguém, será que aquele alguém também está buscando a mesma coisa que eu? O que para mim pode ser uma brincadeira, uma banalidade, para o outro pode não ser. E nunca se ouviu falar tanto em suicídio, né? Em tanta solidão, depressão. É isso. Porque a gente não está se assumindo quem eu sou. Porque eu estou aqui. O que eu quero da vida? E aí eu deixo a minha individualidade para seguir em turma, de bando. E o bando também não está querendo nada. E aí eu me perco no caminho. Então eu tenho que primeiramente, quando falar, não é só para a procriação, muitas vezes você pode estar com o teu parceiro, fui casada há 31 anos, sou viúva há 8 anos, mas você pode passar a noite com o teu parceiro conversando, trocando carícia sem ter em si o ato sexual. Porque os dois como é que se diz? Se preenchem sem a questão física. Aí a gente lembra muito daquele filme Ghosted, né? Ghosted não, é o do... eu esqueci o nome, estava com o nome dele aqui. Em que eles só se tocam, conversam, mas aquela troca de energia é tão boa. E uma vez num encontro que nós fizemos com a Nete Guimarães, e que ela fala, foi feito um trabalho onde foi ver os casais jovens e os de idade. E aonde se encontrou o maior prazer, alegria, troca, felicidade foi nos maduros. Os jovens não tinham isso. Por quê? Porque a questão é você querer estar com o outro. Você não ser imposto aquilo. Eu quero.
Porque eu quero. E aí você mergulha nisso. E não porque o outro está fazendo, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a vida ser feita a dois. Se os dois não combinarem, você não pode ceder só porque o outro quer. Você tem que ser feliz e fazer o outro feliz. Senão fica essa coisa. Aí nessa outra questão, que você fala na questão do homossexual, né? Aí eu lembrei do Dr. Jorge Andréa, quando ele fala nessa questão da ânima. Nós, espíritos imortais, nós encarnamos, nós trazemos os dois. Tanto a ânima feminina quanto a masculina. Só que se eu venho num corpo feminino, qual é o que vai aflorar mais? O que deveria ser é a ânima feminina. Mas pode acontecer o contrário. Pode ser eu estar num corpo feminino, mas a ânima masculina me ativa mais. E aí o que é que eu vou fazer? Eu não vou buscar a questão da promiscuidade. Eu vou buscar, né, me equilibrar, que a gente não vai dizer que é certo nem que é errado, porque é uma questão de cada um. Cada um tem que se perguntar. Agora é assim, quando você falou, eu vou ser responsável por isso, todos nós somos responsáveis em todos os campos. Porque a gente vai ver homens héteros aí, ou mulheres também, com a banalidade sexual muito grande. Então todo mundo está respondendo. Ninguém está sem responder nada. E eu acho que sobre isso, Jéssica, Kardec, os espíritos sempre se referem à família, né? Sim. Eles não se referem a um casal, eles se referem à família. E eu me pergunto, e aí é mais uma pergunta, em relação à tua pergunta, porque se dois homens ou se duas mulheres resolvem viver uma relação de família, eu acho que eles não deixam de ser nem homens e nem mulheres. É uma pergunta, eu acho que eles continuam vivendo a experiência masculina e feminina. Sim. Eu acho que essa é mais uma questão, não estou fazendo uma afirmação, mas eu acho que é uma questão importante. Então eu vejo, talvez, eles estejam cumprindo essa experiência masculina e a experiência feminina, embora eles tenham uma relação homoafetiva. Mas aí, no caso, já surgiu outra dúvida, porque, tudo bem, de repente um homem e uma mulher homossexual, eles estão tendo essa vivência num corpo de um homem e de uma mulher. No caso dos transexuais. Vou consultar os universitários. Olha só, tudo tem responsabilidade, não adianta. O que eu faço com o outro é que é diferente. Porque se a questão é comigo, né, eu tô o quê? Sou eu comigo mesmo. Mas quando eu transporto isso para o outro, aí a questão é diferente. Porque é aquela questão do dever para com o outro. O que é que eu estou fazendo com o outro? Agora, se eu tenho lá as minhas... nós, quando fizemos o primeiro seminário, lá no Leão Denis, em relação a isso, olha, o que surgiu de pergunta, até pessoas pela internet, pessoas que estavam à beira do suicídio, porque a família não sabia e a pessoa não aguentava mais. E naquele dia a pessoa desaba, fala, já estava em porta de suicídio, né? E mostrar que, primeiramente, a gente tem que assumir aquilo que nós somos. Mas só que a gente tem que se respeitar. Em todos os lugares tem que ter respeito. Isso é fundamental, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, mas o autorrespeito... O autorrespeito, porque se eu não me respeito, eu não vou respeitar ninguém e ninguém me respeita. Então eu vou reconhecer que eu não gosto de sexo diferente, eu me sinto melhor, prazer com os iguais. Mas aí eu vou saber quem é que eu vou buscar como meu parceiro. Que a gente não estou abrindo bandeira para ninguém, gente. Não é questão disso. Não estou dizendo, até porque eu sou mãe, sou vó, né? E estou atuando sempre cheio de jovens, de criança, e incrível que pareça, os idosos são os que mais a gente está trabalhando. Porque é difícil lá não ter uma pessoa do mesmo sexo que gosta do mesmo sexo. E isso para essas pessoas de idade está sendo assim uma aberração. E a gente está levando, porque antes de tudo, é a família, como se falou. O que a família está fazendo para ajudar esse espírito? Porque é isso, vou ajudar. Não estou dizendo que eu estou conivente, mas eu vou ajudar. É meu filho, é meu neto, é meu sobrinho, é o filho da minha amiga, é o que for. Eu vou dar assistência para que ele possa encontrar força para tomar suas escolhas. E seguir o caminho. E seguir o caminho que ele porque, na verdade, Deus nos criou para quê? Para ser feliz. E se eu nisso estou me realizando, não estou ferindo ninguém, nem a lei,
Deus quer a minha felicidade. Porque Ele vai encontrar em mim aquilo que eu faço de bem. Porque muitas vezes é o homem hétero, é isso e aquilo, a mulher, e não está muito mais aquém do que aquele que está numa sexualidade que se chama transviada, e que não nada é transviado. Tá bom? Vou passar para o Luiz Henrique agora. Vamos lá, Luiz Henrique. Dona Niete, eu quero saber o que a senhora acha sobre o homossexual. Olha só, essa questão de achar ou não achar é muito interessante. Eu acho que, antes de tudo, eu vejo o meu irmão, eu vejo o ser humano e vou respeitar a escolha que ele faz. Eu não estou dizendo que é certo nem que é errado. Ele escolheu, né? Se eu puder ajudar, eu vou orientar para que ele não faça coisas que venham trazer consequências futuras. Mas eu não posso, como diz Jesus, não julgueis. Não cabe a mim julgar. Quer fazer mais alguma outra pergunta? Não? O que eu acho interessante sobre tudo isso, né? A gente vê nos livros de André Luiz, os espíritos, eles nunca interferem nas decisões tomadas. Por piores que sejam, eles se enfrentam obsessores, mas eles nunca interferem no sentido de impedir o livre-arbítrio de quem quer que seja. E esse respeito, acho que você falou, é a base de tudo. É a base de tudo, é verdade. Aí eu quero fechar com uma frase de Paulo. Deixa eu só perguntar se a Jéssica quer fazer uma pergunta antes da gente fechar. Acho que eu só queria. Você quer fazer um comentário? Foi só voltando na parte que você falou da família. A família, eu vejo ela como a base. E tudo o que às vezes a pessoa pode estar passando de um sentimento bom, um sentimento ruim, pode ter um começo ali. E por mais que, foi o que você falou, um idoso, de repente, para ele, aquilo ali é muito novo, é muito estranho, não é uma coisa que era da geração dele, isso era uma coisa muito escondida, e até então um tabu, que não era falado abertamente, era tudo bem escondido. E agora na minha geração está tudo muito aberto. Então eu acho que para as coisas, sabe, o que você falou, o índice de suicídio entre pessoas homossexuais, transexuais é muito alto. E elas não têm não é quantidade a palavra, mas estatística? É uma estatística de vida muito alta. Eles têm uma estatística de vida bem baixa até. E por mais, sabe, que de repente você sendo avó, por exemplo, e o seu neto se assume gay, a senhora não concorda, mas o respeito. Por mais que você não concorde, não vou abandoná-lo. Sim, não. Ele é da sua família. E eu acho que mesmo que não fosse, sabe, é a gente abraçar. Porque hoje é uma pessoa que de repente é desconhecida para você, mas podia ser o seu irmão, podia ser seu filho, e você talvez vendo uma ação de preconceito ou uma coisa mais pesada acontecendo em relação a ele, sabe? Não poder evitar esse tipo de coisa, ajudar, estar ali para aquela pessoa, porque todos somos irmãos. Então, ter respeito e se colocar no lugar do próximo seria fundamental nesse tipo de situação. Obrigada, Jéssica. Empatia, né? E aí, Paulo de Tarso nos diz assim: aprendemos a voar como os pássaros, aprendemos a nadar com os peixes, mas ainda não aprendemos a amar o nosso irmão. Tudo está aí. No dia que a gente aprender que Jesus veio trazer a lição, né? Amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o que meu irmão precisa hoje de mim? E eu posso oferecê-lo. Obrigada a vocês que estão aqui. Eu acho que esse é um tema que ele está só começando, evidentemente que ele não se esgota nesse curtíssimo programa. A gente deve voltar. Eu gostaria até que voltássemos com essa mesma turma, mas a gente vai voltar certamente a eles. E se vocês quiserem participar, a gente vai às casas espíritas interessadas com o entrevistado. O e-mail está aqui embaixo, hoje@espiritismo.net. Até o próximo programa. Tchau!